Imagina que você acorda amanhã, vai ao aeroporto, apresenta seus documentos e o agente de imigração olha para você com uma expressão que mistura confusão e medo. Ele chama um colega, depois outro. Em poucos minutos você está cercado por funcionários que afirmam que o seu país simplesmente não existe. E o pior, você tem todos os documentos: passaporte válido, carimbo de viagens anteriores, cartões de visita, extratos bancários, tudo em perfeita ordem. Tudo de um lugar que o mundo inteiro jura que nunca existiu. Isso não é ficção científica. Isso aconteceu. E a pessoa no centro dessa história desapareceu sem deixar rastro antes que qualquer resposta pudesse ser encontrada. Era o verão de 1954. O aeroporto de Haneda, em Tóquio, era um dos mais movimentados da Ásia naquela época. Um homem de aparência europeia desembarcou de um voo internacional, confiante, sem sinais de nervosismo. Quando chegou ao balcão de imigração, entregou seu passaporte com a naturalidade de quem já havia feito aquela viagem dezenas de vezes. E havia. Os carimbos no passaporte provavam isso. O problema? O passaporte indicava que ele era cidadão de um país chamado Taured, um território que, segundo ele, ficava entre a França e a Espanha, exatamente onde hoje conhecemos Andorra. Ele falava japonês, francês, espanhol e várias outras línguas. Afirmou trabalhar para uma empresa com sede em Tóquio e que aquela era uma visita de rotina a negócios, como tantas outras que havia feito ao longo dos anos. Os agentes de imigração trouxeram mapas, mostraram ao homem onde Andorra estava localizada. Ele olhou para o mapa com uma expressão de genuína incredulidade. Para ele, aquele território sempre se chamou Taured, sempre existiu com esse nome. E ele tinha décadas de história pessoal e documentação para provar isso. As autoridades japonesas, completamente sem saber o que fazer, tomaram uma decisão. Retiveram todos os documentos do homem e o hospedaram em um quarto de hotel próximo ao aeroporto, com 2 guardas posicionados do lado de fora da porta a noite toda. Eles precisavam de tempo para verificar cada detalhe da história. Contataram a empresa que ele afirmava representar. Ninguém a conhecia. O banco cujos extratos ele carregava nunca abriu conta para aquela pessoa. O hotel onde havia se hospedado em visitas anteriores? Nenhum registro. E aqui é onde o caso se torna verdadeiramente perturbador. Na manhã seguinte, os guardas abriram a porta do quarto. O homem havia desaparecido. Completamente. O quarto ficava em um andar alto, sem acesso externo possível. As janelas eram inadequadas para uma saída. Os guardas afirmaram nunca ter dormido nem se afastado. Não havia câmeras de vigilância sofisticadas naquela época, é claro, mas o desaparecimento foi considerado inexplicável até pelos investigadores que analisaram o caso. E todos os documentos que ele havia entregado aos agentes de imigração também desapareceram dos arquivos. Se você está achando esse mistério tão fascinante quanto eu, clica no like agora e se inscreve no canal. A gente mergulha nessas histórias toda semana e você não vai querer perder o que vem por aí. Agora, existem algumas teorias que tentam explicar o homem de Taured, e cada uma delas é mais desconcertante que a outra. A teoria mais popular é a das realidades paralelas. A ideia de que existe um multiverso onde versões ligeiramente diferentes do nosso mundo coexistem em dimensões separadas. Nessa versão da história, o homem de Taured vivia em uma linha temporal onde Andorra nunca foi fundada com esse nome, ou onde o território se desenvolveu de forma completamente diferente. Ele não estava mentindo. Ele estava genuinamente confuso porque, para ele, Taured era tão real quanto o Japão onde havia acabado de pousar. Físicos quânticos como Hugh Everett, que propôs a teoria dos muitos mundos em 1957, 3 anos depois do incidente, forneceram uma base científica, mesmo que especulativa, para essa possibilidade. Não é mais apenas ficção científica, é uma hipótese levada a sério por parte da comunidade científica. Outra teoria sugere que o homem era simplesmente um vigarista extremamente bem preparado, que havia fabricado todos os documentos com uma habilidade extraordinária, incluindo os carimbos de viagens anteriores, e que havia encontrado uma forma de escapar do hotel sem ser percebido. Essa teoria explica o desaparecimento como uma fuga planejada de um criminoso desesperado, mas não explica por que um vigarista escolheria uma mentira tão absolutamente improvável como um país inexistente. Por que não simplesmente falsificar um passaporte de um país real? Existe ainda uma terceira perspectiva, menos glamourosa, mas igualmente perturbadora.
que o caso nunca aconteceu da forma como foi relatado, que se trata de uma lenda urbana que ganhou detalhes ao longo das décadas, alimentada por livros de mistérios e pelo fascínio humano com o inexplicável. O problema com essa teoria é que há menções documentadas ao caso em registros de pesquisadores japoneses da época, e a ausência de documentação completa pode ser simplesmente o resultado de uma era onde arquivos eram físicos e facilmente perdidos ou destruídos. O que torna o Homem de Taured tão impossível de esquecer não é apenas o mistério em si, é o que ele representa para cada um de nós. A possibilidade de que a realidade que conhecemos não seja a única. Que existam versões de nós mesmos vivendo histórias completamente diferentes em mundos que nunca vamos conseguir alcançar. Que um dia alguém pode aparecer na nossa porta com documentos perfeitos de um lugar que simplesmente não está em nenhum mapa que conhecemos. Até hoje, nenhuma investigação conseguiu fechar o caso com uma resposta definitiva. Taured não existe em nenhum atlas. O homem nunca foi encontrado. Os documentos nunca foram recuperados. Ele chegou de algum lugar. Isso é certo. E partiu para algum lugar também. Para onde? Isso, 60 e tantos anos depois, ainda não tem resposta. Se esse caso mexeu com sua cabeça tanto quanto mexe com a minha, compartilhe esse vídeo com alguém que também ama um bom mistério. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque toda semana a gente traz histórias que o mundo oficial preferia que você não soubesse. Até o próximo.